do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por esse grande privilégio que Ele nos concede nesta manhã, podermos entrar nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Eu quero ter o meu coração preenchido pela presença de Deus, e eu sei que você também quer isso. Que a doce paz de Jesus esteja na sua vida. Essa doce paz também, ela é extensiva aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nessa transmissão. Por gentileza, Jó, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao 22. É um texto extremamente conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Jó, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte: E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Incline a sua cabeça. Gracioso, supremo, excelso Deus, Tu nos fizeste para o louvor da sua glória. Tu nos criaste do pó da terra e tem nos dado o privilégio de podermos desfrutar momentos na Tua presença. Eu louvo o Teu nome por cada uma dessas preciosas vidas que aqui chegaram, meu Deus. Edifica-nos, Espírito Santo, nessa hora, porque somos homens sujeitos à queda a qualquer momento. Entendemos e sabemos que é a Tua graça, é o Teu poder, é a Tua misericórdia que nos trazem a Tua casa de oração para todos os povos. Como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Ti, eu preciso de Ti. Deus, que não haja nenhuma oposição à Tua palavra neste momento, mas que os nossos corações sejam levados cativos a Ti, Senhor. Que pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Que a manifestação do Teu Espírito seja potente e patente nas nossas vidas. Que o anelo do nosso coração, que está nas coisas que são de cima, possa serem complementados através do poder da Tua palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome se dar glória, Senhor. Louvado sejas o Teu nome, Pai. Engrandecido sejas o Teu nome. Fala conosco mais uma vez, assim como Tu falaste já no meu coração com a Tua palavra. Eu preciso agora da Tua instrução, da Tua orientação, de como eu posso passar a Tua palavra para os Teus servos, Senhor. E o Teu Espírito é que alcança corações. A Tua palavra não retorna para Ti vazia, Jesus. Antes ela faz tudo que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada.
Eu creio na tua palavra e eu sei que ela vai ter o efeito necessário no meu coração e no coração de todos que estão ouvindo, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Jó em ascensão do micro ao macro. É a nossa reflexão contigo, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nossas primeiras impressões a respeito de Jó vai se basear justamente nas suas características. Ele era um empresário bem-sucedido, ele era um fazendeiro, ele era um chefe de um clã, ele era uma pessoa filantrópica, ele era um bom patrão, um bom pai, ele era um bom esposo, ele gostava de fazer valer na sua vida cotidiana a vontade de Deus. Em tudo que ele fazia, isso era uma prática contínua, constante. Jó era um praticante da palavra de Deus, como você e eu também, com a ajuda do Espírito Santo hoje, podemos ser também. Ele é descrito, ele é respaldado com o testemunho de Deus como sendo sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele é conhecido universalmente como um sofredor, tolerante e paciente. Ao nós invocarmos a questão da paciência, quase que sem querer, nós dizemos, numa situação às vezes que a gente é envolvido, ufa, tem que ter a paciência de Jó. Isso é conceito universal. Apesar de todos os percalços que ele passou, ele continuou confiando em Deus. E ele sabe enxergar aqui a divina sabedoria em sua essência. Jó perspassou o tangível para o intangível. Jó enxergou o invisível pela fé e pelo compromisso que ele nutria no seu dia a dia com Yahvé. Jó sai do simples ouvir falar para agora contigo andar. Ele ultrapassa as fronteiras que enxergava até então, entrando na dimensão divina. Ele desejou aqui buscar respostas maiores a partir da sua não compreensão do seu próprio sofrimento. Isso acontece até os dias de hoje, quase que com todas as pessoas que ainda sofrem. Jó, ele sai da tecnicidade de respostas clichês, de respostas proverbiais, respostas convencionais dos seus amigos a respeito do sofrer, e ele mergulha na graça de estar na presença de Deus e perguntar diretamente a Deus, inicialmente, o porquê que isso aconteceu comigo, e depois ele pergunta para que isso está acontecendo comigo. Ele sai da sabedoria secular com as suas respostas vagas, com as suas respostas óbvias, e ele entra no campo daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ele entra nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz lá o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7. Ele é o Amém, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Então, somente fez a Jó perguntas retóricas inacessível à sua mente limitada e finita. Jó, ele se quebranta ante a grandeza de Deus. E a partir deste momento, ele sai do diminuto ouvir falar para o maiúsculo agora de contigo andar. Ele sai do micro, ele sai do pequeno e ele vai ao grande. O micro humano, ele é pequeno, às vezes ele é tacanho,
ele vai na direção da dimensão inacessível por vias normais do conhecimento. Ele sai do senso comum, que é trivial. Ele chega por sua fé, né? Pela sua fé sofredora, ele chega então à dimensão macro divina. Ele entra nas regiões celestiais, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Enfim, poderíamos dizer no Novo Testamento, ele chega ao pleroma, ou seja, a plena deidade de Cristo, do Cristo divino, conforme Paulo nos fala aos Colossenses capítulo 1, versículo 19. Jó, ele vai às pradarias divinas para saciar a sua sede de Deus, confortar, consolar o seu coração na esperança futura e não nos momentos adversos presentes, irmãos, que às vezes são tão pertinentes, né? São tão persistentes o sofrimento. Jó, ele se apega na crença de que Deus é justo. Deus é justo em quaisquer situação e que ele haveria de prover um justificador, um defensor e um redentor. Ele cria na triunidade divina. Se você ler o livro de Jó, essas palavras vão sair, né? Elas estão inseridas no livro de Jó: justificador, redentor, defensor. Aí ele diz assim: contudo eu sei que o meu redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vinde cá, ainda que eu esteja no pó do túmulo. Essa era a crença de Jó. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é amor. Em outras palavras, em rumo a essa ascensão ao divino, Jó, ele perde a solidez do ganho terreno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: mas o que era para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aí o versículo 8, ele diz assim: não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Jesus Cristo, meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse um lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Algumas traduções dizem esterco, outras traduções dizem refúgio. Jó, ele possuía riquezas que, atualizadas, certamente lhe colocaria como um dos homens mais ricos do mundo. Vamos devagar aqui. Jó entraria fácil na revista Forbes, da lista do Oriente, né? A revista Forbes do Oriente, como um dos homens mais ricos do mundo, se fosse atualizar as riquezas que ele teria naquele momento. Uma vez ele fala acerca dessas riquezas, ele fala metaforicamente, lá no capítulo 29, versículo 6, ele diz assim: quando eu lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Jó tinha um raro cuidado espiritual com a sua família, né? Como sacerdote do seu lar. Diariamente, ele apresentava todos os seus familiares a Deus. Era um sacrifício diário. Ele tinha uma nítida preocupação com o cuidado espiritual da sua família. Então ele apresentava a Deus, todos eles, os seus filhos, eles eram festeiros, né? Eles gostavam de estarem juntos. Jó, podemos dizer assim, olhando aqui, né, no texto do seu livro, inicialmente podemos dizer que ele era uma pessoa realizada, ele era uma pessoa feliz, né?
Ele era uma pessoa resolvida, nós poderíamos dizer assim, né? Às vezes a gente vê uma pessoa feliz, né? E a gente fala assim, não, aquela pessoa é uma pessoa bem resolvida, né? Isso quer dizer que a pessoa está bem em todas as áreas. Se colocarmos também a área espiritual, logicamente, dentro desse contexto que nós estamos falando. Mas o que me chama a atenção aqui é o status quo moral. Ele era impecável. Diz a palavra que ele era sincero. Não tinha esse negócio de máscara, não tinha esse negócio de rodeio, sem mentira. O que era. Ele era reto. Sua justiça se baseava nos ensinamentos divinos. Ele era temente a Deus. Tudo que glorificasse a Deus era parte integrante da vida moral, da vida pessoal de Jó. Ele era filantrópico, ele buscava o bem viver da sua comunidade, dentro do seu círculo social. Ele ajudava a sua comunidade, ele era prestativo, ele era uma pessoa solícita, ele desviava do mal. Qualquer coisa, qualquer margem que fosse afastar de Deus, Jó não transpunha os limites de Deus, né? Havia os limites delimitados por Deus, e há os limites debilitados por seu Criador. A sua vida era idônea, a sua vida era ilibada. Não havia nada que maculasse a vida de Jó. Aí vem uma pergunta que não quer calar, que acontece até os dias de hoje. Mas por que todos esses sofrimentos abruptos, tão de repente, na vida deste homem? Presta atenção aqui, queridos. Eu creio que aqui estão as respostas de Deus a você que sofre. O que hoje está decidido a dar um passo maior no quesito da sua fé. Para isso você tem que ver, você tem que compreender as entrelinhas do texto. São preciosas essas entrelinhas, porque você vai sair do micro para o macro. A palavra de Deus diz: por isso nós não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 de Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, Jó, ele mira nisso e não no caos que se instalou abruptamente na sua vida. Até hoje, irmãos, nós divagamos sobre os porquês dessa vida, como aquele personagem daquele desenho infantil antigo, né? Que não cansava de repetir: ó vida, ó céus. Vocês lembram desse desenho? Os mais antigos vão lembrar. O personagem só queixava, o personagem só reclamava. E às vezes nós nos achamos, eu falo por mim, nós nos achamos na pele daquele personagem. A gente só sabe reclamar. Às vezes até nós nos autocomiseramos, né? Se está calor a gente reclama, se está frio a gente reclama, né? Quando a palavra diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. O que você fará se não prosseguir, né? O que você fará se não prosseguir como Jó? Então este é o desafio que eu te trago nesta manhã, baseado nesse texto da palavra de Deus que eu refleti. Não? Então esse é o desafio de fé rumo ao macro. Mas se você olhar assim, você fala: mas a vida dele se desgraçou toda. Ele perdeu a família, ele perdeu o filho, mas ele não perde a visão de Deus. Então o start está aqui. Nós não perdemos a visão de Deus ante as dificuldades, ante os problemas que vamos ter ainda nessa terra. Então veja, confiança na soberania de Deus. Deus está atento às suas dificuldades, Deus está atento às suas aflições, aos seus dissabores,
Deus é um Deus presente, irmãos. Jesus é o Deus conosco em todas as situações. Não é só quando você está legal, que está tudo bem com a sua vida, mas no tempo da luta, no tempo da adversidade, Jesus está conosco. No tempo das ondas grandes, quando elas assolam nosso barco, parece que vai afundar, Jesus está conosco. Ele estará conosco até o fim da nossa jornada. E Jó nunca descobre exatamente por que ele está sofrendo. É interessante isso aqui. Ele não descobre, Deus não fala com ele, você está sofrendo por causa disso, disso e disso. Os seus amigos é que levantaram uma questão. Você é isso, você é aquilo, você está fraco na fé. Os amigos, Deus não levanta essa questão. Deus também não coloca para ele, você está sofrendo por causa disso, né? Então Jó nunca descobre exatamente por que está sofrendo. Somente que a sua dor está dentro da vontade soberana de Deus. E que Deus espera a sua confiança e a sua lealdade. 1 de Pedro 4, 15, 16, ele diz, se você sofre como um cristão, glorifique a Deus, né? Ninguém que está sofrendo, sofra como um ladrão, como um malfeitor, como quem se intromete em negócios alheios. Mas se você está sofrendo como cristão, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque Deus é soberano, mesmo na sua situação contrária. O pastor Alejandro Bulhon, em um dos seus sermões, ele cita o testemunho de um irmão. Esse irmão era casado, ele era pai de 2 filhos, esse irmão era um ganhador de almas nato. Anualmente, com o seu trabalho missionário, ele levava ao batismo 12, 15, 20 pessoas todo ano naquela igreja que ele congregava. A sua esposa, ela tocava harpa maravilhosamente bem, e aquela era uma família feliz, eles serviam ao Senhor com os seus talentos. Numa manhã, aquele casal tinha um costume, né, de fazer os seus cultos domésticos. Antes daquele irmão ir para o trabalho, lá estavam eles fazendo o culto doméstico, estavam pedindo a direção de Deus para aquele dia, e de repente a campainha toca, e o marido dela vai atender com a Bíblia na mão. Era um homem que estava com uma escopeta, e sem pronunciar palavra alguma, ele dá um tiro. Um único tiro naquele irmão, e ele morre instantaneamente, né? Apesar de ter chegado o socorro, a polícia deu busca naquele lugar, não encontrou ninguém, não descobriu a identificação do infrator, não descobriu a motivação do crime, porque aquele homem foge sem deixar nenhuma pista. E agora a sua esposa estava em frangalhos, ela abandonou tudo, ela já não se cuidava mais, ela não cuidava dos filhos, todas as coisas, perdeu a importância para aquela mulher, ela vira um zumbi ambulante. E ao passar naquela cidade, o pastor Bulhon, ele foi visitar aquela irmã, né? E ela continuou impávida, e de repente o pastor, ela pergunta para o pastor, por que, pastor? Quem matou não falou nada, por que que isso aconteceu? E o pastor disse, não sei, irmã, são mistérios que estão além da minha compreensão. E o pastor, depois de orar com ela, lhe fez um convite, porque ele estaria realizando uma conferência numa cidadezinha próxima da cidade dessa irmã. E ela disse, não, eu não vou, pastor, eu não vou, para mim acabou, não tem mais alegria, Esses dias atrás, acho que sábado retrasado, nós conversávamos com uma ex-ovelha, que há muito tempo nós não vemos, e ela nesse período agora da Covid, perdeu a sua mãe, e depois perdeu o seu pai. Na nossa conversa ela dizia o seguinte, para mim acabou, agora para mim acabou, eu não tenho planos. Ela disse, eu não tenho nenhum planos para 2022, né? Eu vejo as pessoas planejando isso, planejando aquilo, para mim acabou, não tenho planos. Aí ela falou assim, para mim a primeira parte
Deus já me ajudou. Deus já me ajudou. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração que eu não deveria me suicidar mais. Que era a intenção dela, né? Era se matar. Ela disse, não, Deus tirou. Então eu estou vendo que Deus tem algum plano para mim. Deus tem alguma situação nova para mim que eu não sei o que é. E ela louva ao Senhor muito bem, né? Sempre louvou ao Senhor desde pequena, que a gente acompanhou mais ou menos a vida dela. E ela disse, eu estou sentindo um chamado da parte de Deus que eu tenho que falar para os outros, né? Eu tenho que falar para os outros. E foi uma situação também que ela teve uma situação muito difícil com uma pessoa próxima dela. E ela disse, eu não sei, por mim mesmo não tem como chegar naquela pessoa. Mas eu sei que Deus vai fazer isso. Por quê? Porque todo esse processo da morte dos meus pais, Deus falou comigo. E Deus falou com eles que haveria de ser da forma que foi. E aconteceu. Então Deus tem uma coisa diferente para mim que eu não sei o que é. Mesmo numa situação tão difícil, a grandeza da graça e da misericórdia de Deus ainda é possível nas nossas vidas. Quando você pensa assim, acabou, não tem mais jeito. Mas Jó estava também nessa situação. Essa senhora também estava nessa situação. E o pastor, então, está ali. E aquela irmã foi, contradizendo todos os fatos, né? Ela foi. E os irmãos da igreja levaram escondido dela a harpa que ela tocava. E num dado momento, né, o pastor Bulhão pregando, chama ela, e o holofote bate naquela irmã, e aquela irmã se levanta, né? Se levanta, e nisso os irmãos trazem a harpa e colocam lá no palco, né, no púlpito lá, onde o pastor efetuava a pregação. E ela só vê na sua frente a harpa. E ela senta e chorando, ela começa a tocar aquele hino maravilhoso, aquele hino extraordinário, com a sua harpa que afeta todas as pessoas ali presentes. Finalmente aquela irmã estava curada. Era um hino maravilhoso de adoração a Deus. Finalmente ela estava curada daquela ferida aberta que alguém lhe abriu naquela manhã. O Espírito Santo consolou, o Espírito Santo sarou, o Espírito Santo limpou as suas feridas. Deus pode fazer isso com a gente também. Não temos explicação, não sei como vai ser, mas eu sei que Deus faz, porque Deus fez na vida de Jó. Jó perdeu a alegria da convivência dos seus filhos, Jó perdeu as suas riquezas, Jó perdeu o apoio estratégico da sua esposa. Naquele momento, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó virou um espectro, Jó virou um defunto ambulante. Desesperadamente ele mantém a sua fé em Deus, uma pessoa despojada. John Wesley, grande missionário metodista, ele disse assim: não sou mais meu, mas teu. Coloca-me aonde tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer, exaltar-me ou me humilhar-me. Em rumo à ascensão, ao divino, Jó sai do micro para o macro. Saia do pequeno, meu querido, né? Saia do pequeno para o grande. Saia do natural para o sobrenatural. Definitivamente, conhecer a Deus vai implicar em nós nos relacionarmos com Ele. O desafio que a palavra de Deus me propõe nesta manhã é sair da minha zona de conforto, da mesmice, para um andar com Deus. Isso vai ser cheio de emoções, vai ser cheio de experiências relevantes, mas também tangíveis, tocante como foi essas experiências de Jó. Enoque andava com Deus, e Deus disse: você não vai voltar mais não, vem para cá, Enoque. Um dia Deus tomou Enoque para si. Abraão era amigo de Deus e Deus lhe concedeu uma herança eterna. Elias andava com Deus
E um dia Deus tomou Elias em carros e em carruagens de fogo. Paulo era escravo de Cristo, né? Ele usa essa palavra doulos no grego, escravo de Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele chega nessa posição de que já não é mais dele, mas sim de Cristo. Todas as coisas relevantes que acontecerem na sua vida é por causa de Cristo. E a palavra diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Davi, ele ressalta: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom em todas as situações. Em todas as situações que você já passou, que você está passando, ou que você irá passar, Deus é bom. Todos aqueles que quiserem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Tem alguns irmãos da igreja de Tesalônica, presta muita atenção, irmãos. Ele servia fielmente a Deus. E em meio às aflições do micro, eles entendem a dimensão do macro. Diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, micro, com gozo do Espírito Santo, macro. Então não importa a dificuldade que você venha a ter, não importa a dificuldade que você está vivenciando, você pode estar recebendo a palavra com muita tribulação, tal qual os irmãos de Tesalônica, mas com o gozo do Espírito Santo. Jó estava sofrendo, Jó estava numa situação adversa, mas a presença de Deus estava com ele. E esse é o fator preponderante para todos nós. Presta atenção aqui, queridos. O micro, ele é suplantado pelo macro, quando nós praticamos a fé em Jesus Cristo. Então, o que é pequeno, ele é absorvido pelo máximo. Quem sabe hoje você esteja vivendo no micro. Às vezes também não é ruim viver no micro. Jó estava vivendo no micro, estava muito bem a sua vida, né? Todas as coisas, aparentemente, ali corria bem no micro, né? Às vezes você está cheio de justificativas. Às vezes você está cheio de feridas abertas, frustrações interiores, cansaço, dúvidas, fadigas, enfermidade, desemprego, problemas familiares, problemas emocionais, e aí você olha para a sua comunhão com Deus, ela não é mais a mesma. Ela está diminuta, ela está fraca, ela está pequena, ela está ineficaz e você já não ora mais, você já parou de buscar o Espírito Santo. Alguns já não mais frequentam a escola bíblica, outros são esporádicos na igreja, né? E quando vem não consegue desligar o celular. Claro que cada um de nós temos as nossas justificativas, às vezes isso acontece comigo também. E às vezes, irmãos, tudo isso acontece para nós aprendermos com a palavra de Deus. Então, essa experiência de Jó com Deus, ele saindo do micro e indo para o macro, ele está nos mostrando ascensão, está te dando trilhas, está me indicando o caminho para você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o interesse de Jesus ainda para a minha e para a tua vida. 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, mas e o meu sofrimento? E a minha dificuldade que eu estou passando? Jó, após receber o bem e o mal, sem sair da soberania de Deus, ele vai te responder num texto cheio de promessas. Veja, irmãos, que ele estava passando a necessidade. A coisa não estava resolvida ainda. Lá no capítulo 11, do 15 ao 19, ele diz assim: porque então
o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meu dia, ainda que haja trevas, será como manhã, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta, repousarás seguro, deitar-te-ás e ninguém te espantarás, e muitos suplicarão o teu favor. Chegou a nossa vez, chegou a tua hora. Este é o momento de você sair do micro, de você entrar na dimensão do macro. Este é o momento de você largar a sua fé natural para uma fé que uma vez foi entregue aos santos. É a fé micro, é a fé das grandezas, do poder de Deus que está em Jesus Cristo, onde somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Não importa a sua tribulação, não importa a sua dificuldade, Deus pode hoje fazer coisas extraordinárias, irmãos. É só nós crermos. A palavra diz lá no capítulo 19, versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Coloca o teu nome aqui. Deus pelas mãos do presbítero Salvador fazia obras maravilhosas. Coloca o teu nome. Deus pelas mãos do pastor Raimundo fazia maravilhas extraordinárias. Deus pelas mãos da Cíntia fazia maravilhas extraordinárias. Coloca o teu nome aqui. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras, capítulo 8, 23. Deus chama coisas que não são como já se fosse. Saiba que antes das suas lutas, antes das suas dificuldades, seus problemas, os seus dissabores, suas desilusões, a sua vitória já havia sido decretada. Isso é macro, irmãos. Isso é onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Jesus orou por você. Jesus se entregou por você, que um dia creu. Saia do micro, venha para o macro. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer que você esteja preparado para a sua eminente volta. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você for estudar mais um pouquinho esse texto, o versículo está falando do momento do flash, né? É um flash, é um minuto atômico. Você pode estar marcando aí os 60 segundos de um minuto, mas num abrir e fechar de olhos, ele está falando do minuto atômico. Como é que pode marcar isso? Não tem como a gente marcar, porque é mais rápido do que um piscar de olhos. Esse momento pode chegar. E a diferença deste momento é você estar vivendo uma vida no macro, uma vida na confiança das grandezas e das misericórdias de Deus. Nós podemos então fazer uma análise agora das nossas vidas, podemos comprovar se nós estamos tal qual Jó em ascensão, ou a nossa vida está estacionada, ou a nossa vida está na mesmice, né, do cotidiano. A gente sai, a gente volta, a gente come, a gente vai em festa, a gente faz o planejamento, mas e quando não tiver nenhum planejamento? É a hora de nós crermos na sabedoria de Deus, que você saia do pequeno e venha para o grande, porque é o Todo-Poderoso que te faz este convite. O grande evangelista, concluímos aqui, o grande evangelista Billy Graham,
ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos. Certamente ele iria ganhar, porque a sua popularidade era muito grande. Havia uma influência da Igreja Batista nos Estados Unidos. E Billy Graham, então, responde educadamente este convite. Ele diz: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer o meu nível. Presidente dos Estados Unidos, micro. Embaixador do reino de Deus, macro. E no seu tempo cada um diz glória, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias a Deus.